No perfil de hoje eu estou conversando com o cineasta Joel Zito Araújo. Joel, te deixei de novo uma pergunta. O que de mais interessante, ou de mais curioso, ou o que mais te chamou a atenção nessa pesquisa que você fez, já sendo um pesquisador experimentado quando você chegou lá? E a gente caminhou nessa questão da televisão, da dramaturgia ou não? Bem, a primeira coisa é o seguinte, eu te falava que naquele momento o movimento negro criticava a invisibilidade negra na televisão. E o que eu descobri era, além da invisibilidade negra, era que a televisão negava que nós somos um país da diversidade racial. Ou seja, a televisão como um todo, eu não estou falando de um canal, quer dizer, a televisão e a publicidade, né, que hoje, inclusive, quer dizer que isso é a imposição do politicamente correto, né, mas sempre trabalhou com a ideologia do branqueamento, com a promoção da estética do branqueamento. Né? Então, aquilo que eu acho que é a nossa maior qualidade enquanto nação, que é o fato da gente ser um país muito diverso, não só de negros, europeus e indígenas, mas também nós temos a maior diáspora japonesa no mundo, e aqui nós temos uma imigração enorme de séculos de libaneses, árabes, enfim, né? Enfim, esse é o país, como hoje você tem muitos coreanos, você tem... Então esse é um país de uma profunda diversidade humana. E isso deveria ser um fator de orgulho, e não uma pressão de dizer, estão nos impondo, porque como se a estética do branqueamento fosse a coisa mais natural do mundo, como se o louro de olho azul, para representar a beleza, fosse a única possibilidade, como se o ser humano, para ser bonito, tem que ter isso, quer dizer, como se não tivesse brancos feios, assim como tem brancos bonitos, como se não tivesse negros feios, assim como tem negros muito bonitos, índios muito bonitos, japoneses bonitos, coreanos bonitos, enfim. Então você tem beleza e feiura em toda a raça. Então, mas a questão do colonialismo também nos faz enxergar o que é belo e o que não é belo segundo essa ótica. Você fica com aquela visão do que é belo e o que não é belo. Fica um padrão imposto esteticamente. Quer dizer, é uma ditadura mesmo do olhar. Uma ditadura geopolítica, né? Da gente eternamente considera a Europa e Estados Unidos como, sabe, o paraíso da Terra. Inclusive, né? Reflexo... como paraíso e os donos da Terra. Inclusive com reflexo em tudo. O que é bom vem de lá, o que é bonito vem de lá. Vamos imitar a novela, vamos imitar o musical, vamos imitar o... E embora a gente não queira imitar, né? Porque se você pegar a televisão norte-americana, se pegar a televisão europeia, você vai ver que a diversidade racial está cada vez mais presente. Só que isso nós não queremos imitar. Agora, o que mudou? Muita coisa tem mudado. Eu acho que tem melhorado de forma lenta, mas tem melhorado sim. Não dá para dizer que a situação hoje ela é igual. O período que eu fiz essa pesquisa foi a segunda metade dos anos 90. Né? Mudou, mas acho que mudou muito lentamente. Eu acho que já existe hoje um segmento na produção audiovisual consciente e já tentando dar esses passos. O que eu acho que ainda é insatisfatório, porque ainda continua assim, os passos que são dados são assim, não, tem que ter negro, sabe? Tem que ter indígena. Mas é um passo que ignora que 54% da população brasileira, portanto a maioria da população brasileira é negro e indígena. Né? Quer dizer, ela se autoclassifica no IBGE como parda, como negra, como indígena. Né? Então nós não somos minoria, nós somos maioria. E nessa incorporação, aí você vai ver na publicidade. Já vejo negro bonito na publicidade. Lá entre 5 pessoas tem um negro. Então acho que ainda nós estamos ainda muito aquém do que tem que ser, do que deve ser. Do que deve ser. Do que seria até coerente. Como a gente está falando, seria coerente com o país que vivemos, né? É uma coisa completamente... Se nós tivéssemos orgulhos como nação, de verdade... Exatamente. Né? Orgulho da sua própria história. Ter orgulho do Brasil não é só ter orgulho da bandeira verde e amarela, não. É ter orgulho do seu povo. Sim. É querer
é querer a melhoria de qualidade de vida para todo o povo, não é só querer a melhoria da qualidade de vida para eu e minha família, para eu e minhas filhas, para eu e minha mãe. Não, sabe, isso não é orgulho do país. Isso não é ter uma identidade nacional forte. Ter orgulho do país é dizer, nós somos a nação diversa, temos orgulho dessa nação diversa, queremos buscar a melhoria da qualidade de vida para todo mundo, pelo menos para a maioria de tudo, enfim. Com certeza. Você fez algum comentário sobre os negros que já conseguem ser protagonistas. Sim. Temos vários, Sim. não são muitos, ainda são poucos, mas temos. Sim. Sabemos que eles estão aí. Estão usando bem o seu lugar, a sua voz? Eu acho que sim. Essa geração nova é muito bonita. Eu acho, especialmente essa geração artística, né? Uma das coisas que mais me encantam atualmente é esse encontro de cinema criado pelos Oswald Bush, chamado Encontro de Cinema Negro Brasil, África e Caribe, do qual eu me tornei curador em 2014, né, por 4 edições. É visível assim, o crescimento de produção dos jovens negros e como que o encontro em si ele é palco da beleza negra, sabe? Do orgulho dessa nova geração de ser negro, né? Esse momento que as mulheres negras começaram a empoderar, sabe? O empoderamento veio, inclusive, pela soltura dos cabelos, veio, sabe? Pelo não alisamento dos cabelos. E elas ficaram lindas, magníficas, maravilhosas, sabe? Hoje as mulheres negras passam pela rua com aqueles cabelões e todo mundo olha assim, né? Então essa é uma coisa muito bonita que eu tô... Olha e acha bonito. Olha e acha bonito. Isso aqui é interessante. Acha bonito e ela se impõe de forma muito bonita. Então, nós vivemos um novo momento, portanto. Né? Um momento que eu acho que está nascendo um novo momento, né? Especialmente com essa nova geração que está diferente da minha geração, né? Diferente da história que eu te contei, que era aquela história lá de adolescente, eu tinha vergonha da minha mãe, sabe? Enfim, essa geração já não tem mais isso. Felizmente. Felizmente. Você escolheu o caminho do documentário como uma das suas plataformas de trabalho. Você também faz ficção. O Filhas do Vento é maravilhoso. Sim. Um Obrigado. belíssimo filme que você fez com a Obrigado. nossa queridíssima Ruth de Souza. Ruth, um beijo muito carinhoso para você. Você mora no nosso coração aqui. Sim. É um filme realmente belíssimo. Ganhou 8 Quiquitos, não é para qualquer um, né? Sim. Ganhou o Festival de Tiradentes. De e outros festivais. Pois os seus filmes todos, aliás, você é um dos meus entrevistados que mais prêmios reúne em tudo que faz. Isso é muito bacana. Obrigado. Todo mérito para você. Mas a questão é a seguinte, você escolheu o documentário também, que é uma plataforma, digamos, mais restrita, que tem um olhar diferenciado e que fala, em tese, para menos pessoas. Sim. Por que você ainda prefere trabalhar com documentário ou porque você gosta dele? Olha, é a bufunfa que é o elemento determinante que me leva mais a fazer documentários. Por quê? Porque eu escolhi o cinema como o meu trabalho regular. Dou aulas na universidade de vez em quando. Eu não sou professor regular em nenhuma universidade. Já montei cursos interessantes, como um curso de cinema em Cabo Verde, no Senegal, em Mato Grosso, um curso de pós. Mas eu escolhi de fazer cinema. E para eu fazer cinema regularmente, né, o documentário me permite fazer mais. Né? Se eu for fazer só ficção, vou passar 8, 10 anos para fazer um novo filme. Pelo menos era assim. Eu acho que hoje, inclusive, com o Fundo Setorial do Audiovisual, com a Ancine, essas coisas, as oportunidades aumentaram mais. Né? Então, a minha decisão de fazer mais documentário de ficção foi uma decisão de estar permanentemente em atividade. Então, com 800 mil, R$1 milhão eu faço um bom documentário, mas eu não vou fazer os filmes de ficção que eu quero fazer. Né? Então é simples, né? Eu gosto das duas formas narrativas. Gosto muito da ficção. Aliás, atualmente eu estou mais imerso, embora eu estou fechando um novo documentário agora, mas eu já estou com recursos para rodar meu próximo ficção. Estou envolvido numa série de TV também. Enfim, ficcional.
Então, atualmente, está se apresentando mais oportunidades de fazer ficção para mim. Mas essas duas formas são muito diferentes, são dois jeitos muito diferentes de contar a história. Uma que é o documentário, que puxa mais pelo racional, que puxa mais pelo distanciamento. E o ficcional, que tem, sabe, que vai mais pela emoção, mais por elementos mais simbólicos, né? São duas formas que eu aprendi a fazer e que eu adoro fazer. Eu amo ambas, né? Nesse momento eu estou um pouco mais distanciado os meus próximos projetos não são documentais. Porque eu já fiz vários e porque eu só quero fazer um novo no momento que eu tiver uma ideia que eu achar que é muito interessante, entendeu? Eu não vou fazer qualquer ideia, né? Então, por isso que nesse momento eu estou mais empenhado na ficção. Como roteirista, é muito diferente escrever documentário para ficção? Totalmente. A ficção exige... Você não roda uma ficção sem não ter o roteiro pronto, né? Quanto melhor estiver o roteiro... Claro que no processo seu de rodagem você pode enriquecer o roteiro, mas você vai enriquecer mais os diálogos, você vai enriquecer uma cena ou outra, né? E o documentário não. O documentário você pode fazer um documentário a partir de uma ideia, a partir de um conceito, a partir de um processo investigativo, né? E o próprio processo investigativo sendo documentado pela câmera, né? Ser o gerador do roteiro posterior ao processo de filmagem. Então, são dois processos que podem ser muito diferentes, né? Embora o documentário também tenha essa alternativa de você ter um roteiro quase muito preciso e depois você ir lá e executar o roteiro, né? Mas eu acho que o bacana do documentário é quando o processo de filmagem te desafia o roteiro, transforma o seu roteiro, né? Quanto mais o público sente, né, que está descobrindo uma coisa com você quando está fazendo o documentário, mais tende a ser interessante e envolvente o documentário, tá? Quanto mais pré-planejado tiver, quanto mais você estiver executando ideias anteriores, eu acho que mais frio tende a ser o documentário. Óbvio que eu não estou impondo fórmulas, né? Mas eu acho que, portanto, o cinema ficcional, ele, assim, como regra, ele é o oposto em termos de roteiro, em termos de planejamento, ele é o oposto do cinema ficcional. Hoje você tem formas híbridas de documentário, está cada vez mais sendo popular, né? Filmes em que você mistura ficção com documentário, né? Então essas coisas estão se aproximando mais, né? Mas eu acho que a ficção está se aproximando mais do documentário do que o documentário exatamente se aproximando da ficção. Ambos te dão a mesma satisfação para realizar? Ambos me dão a mesma satisfação. Embora, nesse momento, como eu estou mais longe da ficção, a ficção está me dando mais frio na espinha do que o documentário. Documentário eu estou ficando... Né? Mas isso é bom, é esse frio na espinha que vai movimentando, faz a gente É igual caminhar, casamento, né? é igual casamento. Enquanto a mulher te dá um frio na espinha, a sua companheira ou seu companheiro, enfim... Tá bom, né? Tá aí bom, negócio, tá bom. A Bibi Ferreira sempre disse isso. Ela disse, o dia que eu chegar em cena e não tiver aquele frio antes de entrar em cena, não volto mais. Não volto mais. Tem alguma coisa bacana. errada. Ela sempre, sempre falava isso. Falava, não fala, né? Sim. E eu queria te fazer uma pergunta na outra ponta. Eu fiquei muito curiosa com isso. A gente falou muito de atores negros que estão despontando, que estão tomando vez, que estão dando voz. E você não sente falta de autores, de roteiristas, de dramaturgos? Esse pessoal não está mais encolhido? Nós temos esse grande desafio que é de formar dramaturgos negros, incentivar. Os que já estão por aí, né? Eu já conheço várias pessoas potencialmente muito criativas, né? E que já têm os seus primeiros trabalhos, né? Eu acho que eles têm de ter mais chances, mais recursos, né? Para poder nos trazer história como diretores. Eu acho que é o próximo passo que nós precisamos dar. O programa está acabando, mas eu queria te fazer uma pergunta ainda sobre essa questão. Que negro para você merecia destaque para um filme, um novo filme?
Eu acho que nesse momento da história política do país, nós precisamos de mergulhar nessas grandes figuras da passagem da escravidão para o mundo, né, sem escravidão. Ou seja, esses personagens, José do Patrocínio, os irmãos Rebouças, Luiz Gama, né? Eu acho que esses personagens têm que vir à tona o mais rápido possível. Porque você vai ver como o Brasil ainda está preso, né, mentalmente a questões não superadas no período da abolição, né, no final da escravidão. E como que essas pessoas, elas foram pessoas de vanguarda e foram pessoas fundamentais para o país. Por exemplo, Luiz Gama. Luiz Gama é o pai da advocacia popular. Era um homem absolutamente inteligente, autodidata, filho de uma mãe negra com um pai português que o vendeu como escravo, né? E essa pessoa foi, assim, uma das melhores cabeças do seu tempo, sabe assim? Respeitado pelo José Bonifácio, sabe? Respeitado por grandes figuras da advocacia daquele período, né? Então, esse homem, sabe, o Brasil de hoje tem de conhecer o seu pensamento, né? André Rebouças, né, um grande engenheiro negro, né? Não é à toa que nós temos as avenidas Rebouças, os túneis Rebouças no Rio e em São Paulo, né? Enfim, então eu acho que tem gente boa para ser contada. Muita gente boa, homens e mulheres, homens e mulheres. O que você mudaria nos meios de comunicação, se pudesse, numa palavrinha rápida? Eu baixava um decreto dizendo de que tem que ter pelo menos 50% de negro em cada obra ficcional e dramatúrgica. No mínimo, né? E por trás das câmaras e entre os técnicos também tem que ter. Tá certo. Cinema brasileiro vai bem? Vai bem, embora está ainda tropeçando para poder incorporar a diversidade racial no Brasil de forma positiva, e não só fazendo filmes em que os negros aparecem na favela com arma na mão, matando outros negros, envolvidos com drogas e por aí afora. Momento literário. Eu vou indicar hoje 2 livros, porque eu trouxe aqui um infantil que eu achei muito interessante. Vamos dar a volta ao mundo, conhecendo o nosso planeta. É uma família que dá a volta ao mundo com a criançada e vai ensinando boa parte do mundo. É muito interessante, eles conhecem o planeta Terra, desertos, florestas, rios, mares, através de uma viagem interessante. E porque você está aqui, eu vou indicar um livro que eu achei interessantíssimo. A Alma da Marionete, um breve ensaio sobre a liberdade humana. A gente precisa falar sobre liberdade humana, não é? Eu acho que das liberdades, a liberdade é a melhor de todas, não é? A humana não pode ficar fora disso. O autor está aqui, John Gray. Essa é a minha indicação. A sua qual é, Joel? Você falou de dramaturgia negra. Vou indicar uma das potencialmente maiores dramaturgas que está em processo e que já é uma grande escritora negra, a Ana Maria Gonçalves, com seu livro, com seu romance, Um Defeito de Cor. Eu acho que é um livro imperdível, um livro delicioso. É um livro ótimo. É um livro de 800 páginas, mas você não consegue parar. Bela dica. Finalmente, agora, o seu aplauso vai para quê ou vai para quem? Meu aplauso vai para muita gente. Eu começaria aplaudindo os meus mais velhos, a Ruth de Souza e a Léa Garcia, especialmente, né? E essa nova geração muito combativa, Lázaro Ramos, Thaís Araújo, Fabrício de Oliveira, Mariana Nunes, sabe? Enfim, tem esses aplausos aí, fica difícil de nomear, porque eu vou precisar de mais de 5 minutos aqui. Mas está no conjunto da obra. Está no conjunto da obra. E a sua indignação vai para quê ou vai para quem? A minha indignação vem com medo do fascismo na sociedade brasileira. Tenho muito medo do que vai ser esse país no próximo ano. Meu querido, muitíssimo obrigado pela sua presença no Perfil. Foi um grande prazer falar com você e a gente rever essa história tão bacana. Te desejo muito mais sucesso aí, porque o seu trabalho ele é não só contundente, como necessário. Muito obrigado. Obrigada. E a você que esteve conosco até agora, super obrigado pela sua atenção e a sua audiência e também por nos ajudar a localizar as crianças desaparecidas que a gente veicula aqui na nossa programação. Perfil está no ar todas as segundas-feiras às 23 horas, com reapresentações sábados às 11 da manhã, domingo às 7 da noite. E nós
estamos também nas mídias sociais. Como você já sabe, o Bom Papo passa por aqui. Espero vocês. Até lá. TV Alerj, canal do Povo Fluminense.